eu tenho formação em administração, sou formado em administração e desde 2011 e atuei em diversas áreas ligadas à questão de administração, né? Tenho experiências com o mercado financeiro, atuei com bolsa de valores durante 3 anos. Depois, mais 2 anos e meio, eu trabalhei com auditoria contábil, uma empresa que faz auditoria contábil em outras empresas, né? E trabalhei com gestão de empresas também, administração de empresas, até 2016. Então, nesse período, eu era muito focado na minha área mesmo, né? Apesar de que a administração é muito ampla, mas eu era muito focado nessa parte do empreendedorismo, né? De montar um negócio, de fazer o negócio gerir, de entender como o negócio funciona, de entender o processo, o funcionamento das empresas. Então, isso era muito entender do mercado financeiro também, como o mercado se comporta em relação às mudanças, né? E a partir de 2016, eu conheci os sistemas agroflorestais e me encantei por isso, né? E resolvi dar essa mudança de vida, né? Me encantei por esse mundo da agricultura e a possibilidade que os sistemas agroflorestais eles podem trazer de mudança real, tanto para os agricultores, tanto para a zona rural, como para o mundo em si, né? Como para as pessoas que moram na cidade, né? A relação com o alimento, né? A relação com as plantas, a relação com a natureza, o quanto que a gente precisa mudar no geral. E aí, a partir desse desejo meu de mudança, eu resolvi fazer um mestrado como uma forma minha de entender mais essa área ambiental, essa área ligada ao desenvolvimento ambiental, ao desenvolvimento rural, porque não era a minha formação. Então eu entrei no mestrado na UNB, estou na reta final do mestrado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural na UNB e estou exatamente nesses dias aí ficando até de madrugada para terminar. E meu tema principal do mestrado está sendo programas de políticas públicas agroecológicas. Então eu estou trabalhando em cima de 2 programas que aconteceram na década de 2000, um ligado à região amazônica, que é o Proambiente, e outro ligado ao semiárido, que é o Doé Câmara. São 2 programas agroecológicos de assistência técnica rural e eu tenho feito meu estudo em cima deles, né? Retornei para esses lugares, visitei, vi o que aconteceu na região. Depois que o programa aconteceu, conversei com as comunidades que receberam, né, que foram beneficiadas, ouvi um pouco deles, o que eles veem depois de um tempo de um programa acontecendo. E aí hoje estou assim trabalhando no Sítio Semente também, né? Ao longo desses anos eu também comecei a trabalhar no Sítio Semente, que é um local referência em agricultura sintrópica, né? E na linha do ERT. Tenho trabalhado lá na coordenação de cursos e de projetos que a gente vem fazendo. Demos uma pausa nessa pandemia, mas estamos retomando agora nesse segundo semestre desse ano, dentro de todas as protocolos de segurança possível, a gente vai retomar. E aí eu queria começar a falar primeiro sobre a questão da comercialização, né? A partir do momento que a gente é um agricultor familiar, né? A gente tem uma produção agrícola e aí a primeira coisa que a gente precisa saber nesse processo é o que a gente tem para comercializar, né? Qual é o nosso produto? O que a gente produz? O que eu posso produzir?
né? E aí é isso que o agricultor ele precisa pensar, né? O que ele pode produzir? O que ele pode produzir na terra dele? E quem quer comprar o produto dele? Né? Eu acho que essas são as primeiras coisas quando a gente pensa em comercializar. O que a gente produz e quem pode comprar. E aí, a partir disso, a gente também consegue se perguntar se isso dá para melhorar, para ser feito. Se o que eu produzo hoje, se quem quer comprar de mim hoje, será que eu consigo melhorar isso? Será que eu consigo? Quem são as pessoas que querem consumir o meu produto? E o que as pessoas querem consumir? Né? Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de pensamento e de visão, assim, para a gente conseguir se planejar melhor. Né? Eu escuto pouco que vai pensar em comercialização. Eu acho que é importante a gente consumir para poder atender essas Faz isso organicamente, assim, que sem pensar. A gente vai fazendo e vai vendo o que dá certo e vai vendo o que não dá certo. Mas quando a gente faz esse planejamento, a gente consegue acertar mais, a gente consegue render melhor, né? Ser mais preciso. E aí, eu apresento para vocês assim as vantagens que a gente tem de fazer uma comercialização dentro de um plantio agroflorestal, né? Por que a gente pode fazer isso plantando agrofloresta? E qual a vantagem que a gente tem de fazer isso? A primeira coisa, quando a gente trabalha com sistemas agroflorestais, que muitos de vocês já sabem, é a variedade de produtos que a gente tem, né? A partir do momento que a gente está fazendo um sistema biodiverso, a gente vai ter uma quantidade de produtos maior, diferente da gente produzir só em monocultura, a gente fazer só uma roça de mandioca, ou o que for. Então a gente tem uma variedade maior de produtos. E quando a gente trabalha com uma variedade maior de produtos, né, a gente também está trabalhando, a gente também está diminuindo o nosso risco de produção. Porque quando a gente planta uma coisa só, quando a gente produz uma planta só mandioca, só feijão, só milho, a gente está botando toda a nossa expectativa naquele item, naquela planta, né? naquele plantio que a gente fez. Se dá algum problema, a chance de você colocar todo o risco em uma planta só, o risco disso é muito maior. Né? Então, quando você faz um plantio consorciado, quando você faz um plantio variado, você está minimizando o risco, porque você não está colocando, a gente diz, todos os ovos numa cesta só. Né? E, além disso, a gente tem também a possibilidade de, quando a gente faz um sistema agroflorestal, de ter uma produção em tempo durante o ano todo, sabe? A gente não precisa, a gente pode fazer um planejamento de plantio da área, onde a gente pode se organizar para ter uma produção durante todo o ano, onde em uma época a gente vai ter um tipo de produto
sendo vendido durante um período do ano. Em outro período do ano, a gente vai ter outras plantas, outros frutos que vão estar sendo colhidos na época. Se o agricultor ele faz esse tipo de planejamento, ele pode ter essa visão de ter produção o ano todo. Uma fruta dá em um período e ter outra fruta dando em outro período diferente do ano. E assim ele está tendo uma renda frequente, né? Além disso, a gente tem a vantagem, né, de um benefício, né, de ambiental, de que a gente está protegendo a nossa propriedade, protegendo a natureza, né, mantendo um ambiente sem degradação, né, mantendo um sistema de regeneração do solo, da vida, né, de fertilidade. E a segurança alimentar que a gente também tem, no sentido de que o agricultor ele também vai ter acesso, porque é muito comum a gente ouvir que tem agricultores passando dificuldade de subnutrição, de não ter alimento, né, para o sustento próprio da família, né? Então, com esse plantio diversificado também, o agricultor ele garante também uma alimentação diversificada para ele, né? Ele e a família. E como o Thiago falou, também fique à vontade quando vocês quiserem fazer perguntas lá, escreverem aí. E ao tempo eu também vou tirando as dúvidas, tá? Bom, a partir disso, né, que a gente entende o que a gente quer produzir, quais as vantagens da gente fazer isso, né, a gente precisa comercializar. E quais são as formas que a gente tem, eu dividi aqui em duas formas que a gente tem de comercialização dentro do que existe hoje, né? Existe a nossa comercialização com o consumidor final, ou seja, o agricultor ele vender a produção dele para a pessoa que vai levar para casa e vai comer. E existe também o agente intermediário. Ele vai vender para alguém que vai pegar aquele produto e vai depois revender, né? A gente tem esses dois cenários. O consumidor final, né, é a forma mais tradicional que a gente tem, são as feiras, né? As feiras é o modelo, talvez um dos mais antigos de comercialização, e é a forma que o agricultor tem de comercializar o seu produto, né, diretamente com o consumidor. Está indo toda semana nas feiras, a cidade sempre tem, né, gente? Outra coisa que vem crescendo muito, né, ao longo do tempo também são as cestas. Nesse momento de pandemia aqui em Brasília, a venda de cestas cresceu muito, porque a gente teve muitos agricultores foram impedidos de fazer as feiras e, como forma de sobreviver, começaram a montar cestas. Infelizmente, a tecnologia hoje facilita isso, então você tem agricultores organizando cestas por grupos de WhatsApp, né, onde colocam a lista dos produtos que tem disponíveis para a semana e aí são feitos os pedidos, né? E aí ele depois entrega na casa das pessoas. E a gente também vê sites também funcionando, que nem no Sítio Semente. A gente montou um site onde a gente abre vendas Quando a gente monta um CSA, existe uma divisão de tarefas, né? E uma divisão de riscos. A partir do momento em que aquele grupo de pessoas eles fazem parte de um CSA, você também divide o risco com o agricultor. Não é só uma relação de consumo, mas é uma relação de participação. E aí você tem que sair desse lugar, o consumidor, ele precisa sair desse lugar de conforto de que ele só vai adquirir o alimento. Ele passa a se sentir parte disso.
A ideia é quebrar essa relação de que a pessoa compra o alimento, mas ela produz o alimento dela, né? E ela vai viver as questões das sazonalidades. Ela vai viver, ela vai receber as cestas semanalmente e ela vai entender isso. Eu vou explicar como é que funciona o CSA na prática. Talvez fique um pouco mais claro. Aqui em Brasília, a gente tem mais de 20 CSAs hoje. Brasília é referência em CSAs no Brasil, né? E para formar um CSA, geralmente é um grupo de pessoas que se juntam a um agricultor. E aí, a partir desse momento que existe essa função desse grupo e se forma essa comunidade, esse grupo ele faz um planejamento da produção, coletivamente com o agricultor. O agricultor ele coloca as coisas que ele pode produzir e o que ele precisa para produzir e o que ele precisa para viver também, né? E aí, nesse momento, o grupo, a comunidade, ela chega a um acordo. Nós precisamos investir, o agricultor ele precisa de X reais mensalmente, né, para poder fazer a produção e para poder ter a renda dele. E a gente vai produzir tais itens, isso pode ser pensado coletivamente. E aí, dentro desse valor que é estipulado, é dividido esse valor entre as comunidades cotistas, que são chamadas, né? E aí é feito esse financiamento da produção, né? Os cotistas pagam mensalmente para um agricultor, para o agricultor estar produzindo aqueles alimentos. E ele, semanalmente, vai ter que produzir, vai fazer cestas desse produto. Só que essa produção, ela não é individual, né? Existe uma divisão de tarefas nesse grupo. Existem pessoas que ficam responsáveis por algumas atividades nesse processo. Existem pessoas que ficam responsáveis pela parte financeira, existe uma comissão financeira para estar gerindo esse dinheiro que vai ser recolhido mensalmente. Existe uma comissão de comunicação para estar comunicando entre todos da comunidade. Você pode ter uma comissão de produção para estar participando desse processo de produção com o agricultor, né? Tem nas questões de plantio, de irrigação, né? As melhorias que precisam ser feitas durante o processo. Então, é muito livre o que você pode fazer, mas existe uma participação da comunidade. Não é só a comunidade colocando o dinheiro e apenas recebendo as cestas. A importância do CSA e a ideia do CSA é que a comunidade ela se sinta parte. É você quebrar essa relação do dinheiro. Você não está comprando aquele produto, você faz parte daquele processo. E para você para você produzir o seu alimento, você tem que investir nisso, né? Você precisa botar dinheiro. Então, o dinheiro que você está botando não é para comprar o produto, sim para investir no seu plantio que você está tendo. Então, o agricultor ele vai estar lá, o agricultor ele vai estar na frente desse processo de plantio, mas a comunidade ela faz parte desse processo. Então, a relação da pessoa que recebe a cesta em casa é outra, né? E aí, na verdade, ela não recebe em casa, desculpa, ela vai até o ponto de convivência, porque as entregas elas são feitas semanalmente. São separadas as cestas, e até existem pessoas que às vezes da comunidade, às vezes não é nem um agricultor que faz isso, às vezes é a própria outras pessoas da comunidade que fazem. O agricultor faz a colheita semanal. Geralmente, dentro das cestas tem 10 itens, e esses itens eles são variados, né? E aí que entra a questão da sazonalidade.
porque o agricultor ele vai estar fazendo um planejamento de plantio e às vezes tem época que dá um determinado tipo de produto, de planta, de alimento, e outro período do ano não dá. Então, um período do ano, por exemplo, as pessoas vão receber as cestas do tomatinho lá toda semana. Quando parar a época do tomate, vai vir outra coisa, vai vir quiabo, e aí ele vai passar a receber o quiabo durante um período de produção. Vai vir abóbora durante o período, vai vir milho, vai vir... Então, o agricultor, a comunidade, ela também se habitua a essa realidade, né? E às vezes também, e ela também vai também fazer parte dos riscos desse processo. Às vezes podem chegar 12 itens na cesta, porque foi plantado mais e produziu mais. Às vezes podem vir 9 itens, porque alguma coisa deu problema, alguma planta deu problema, e você não consegue ter todos os itens, por causa de uma chuva, por causa de uma seca, por causa de alguma situação que aconteceu que atrapalhou aquilo. E esse risco ele também fica na mão da comunidade, não só do agricultor, né? E eu tenho um relato de uma amiga contando sobre isso, e eu achei muito bonito essa relação que as pessoas acabam adquirindo quando você trabalha com CSA, quando você faz parte de um CSA. Aconteceu aqui na chácara mesmo, uma época teve uma geada, e aí atrapalhou muito, né, a produção na hora que veio a geada, e aí foi convocado a comunidade para vir ajudar no plantio, né, depois da geada, tentar recuperar as plantas. E essa amiga, ela chegou e viu que os tomatinhos eles estavam bem machucados assim, e tentaram recuperar. E na semana seguinte ela recebeu os tomates, e ela falou que na sexta que chegou os tomates dela, se ela fosse no supermercado ela nunca compraria aquele tomate que chegou na cesta dela, porque tinha uma feridinha, né? E é uma coisa que a gente não vê, um tomate com uma ferida a gente nem compra, né? Mas ela, por saber da história do que aconteceu, por saber que teve uma geada e por saber que aquele tomate resistiu à geada que deu, né? Mesmo com aquela marquinha, mesmo com aquela ferida nele, aquilo ali para ela foi muito mais, sabe, assim, deixou ela muito mais feliz do que qualquer tomate bonito que ela comprasse no mercado, porque ela sabia da história desse tomate, ela sabia o que ele passou, e ela sabia a beleza de estar consumindo esse produto, né? Esse tomate. Então a relação muda, né? A relação muda não só para os adultos, né? Mas como para as crianças também. Porque a gente começa a criar identidade, onde as pessoas vão até a propriedade do agricultor, elas podem ir semanalmente, participar do processo, né? Levar suas famílias para irem também, para participar do processo, para conhecer. Então as crianças elas vão, elas visitam, elas sabem de onde vem o alimento, elas sabem quem é que quem é que está lá plantando e cuidando todo dia do alimento, entendeu? E essa relação ela muda muito, né? Você tem até casos das crianças começarem a comer mais verduras e frutas porque elas conhecem. Elas sabem que foi o seu Francisco, o Zé que produziu, né? O Adonis Menia. Elas sabem quem são as pessoas e cria uma relação de afetividade, não só do alimento que põe na mesa, mas toda a história. E a partir disso, né, a partir desse movimento de CSA que aconteceu aqui em Brasília, a gente começou a ver que surgiram outros movimentos com a mesma finalidade de quebrar essa relação de consumidor e de produtor, né? E aí começaram a surgir, por exemplo,
comunidades que sustentam os cosméticos naturais, onde você tem grupos de pessoas fazendo parte para você produzir, né, produtos naturais, sabonetes, shampoos, produtos de limpeza, cremes hidratantes. Você começa a criar outras relações. As cestas também, elas também podem agregar outros itens também que não são da propriedade, né? Então você pode incluir pães nas cestas, que às vezes não é esse agricultor, mas é um outro produtor da região que também produz pão, e ele pode incluir nas cestas. Você pode incluir ovo, você pode incluir suco, você pode incluir mel. E o CSA, ele começa sozinho a movimentar um outro mercado. Ele começa a gerar um outro processo produtivo que independe de qualquer coisa que está acontecendo, né? Então acaba sendo um mundo paralelo, que você não depende do supermercado, que você com o tempo não vai depender. Você pode criar de produto de limpeza, você não vai depender disso, né? Hoje já tem aqui no Brasil também até um CS Brejo, também é para produzir. Eles mesmos produzem as cervejas dele e consomem. É um grupo, uma comunidade que produz e consome as cervejas. Então, o CSA, você sai desse lugar de consumidor e você entra no lugar de coprodutor. Você também produz. Essa que é a ideia de você sair desse lugar de que está pagando por aquilo que você está comendo e você fazendo parte desse processo. Eu queria passar o vídeo da matéria que foi feita aqui na Toca, para vocês verem um pouquinho como é que é isso. Vou passar um vídeo rápido. Tem uma outra do vídeo que é maior, mas pelo tempo eu vou esse vídeo, tá? Mundial que ainda é recente no Brasil está conquistando agricultores no Distrito Federal. A comunidade que sustenta a agricultura, que é conhecida como CSA, é uma forma diferente de se relacionar com o público urbano. O consumidor passa a ser um co-agricultor, financiando a produção e garantindo o consumo de produtos saudáveis e diversificados. Toda semana, São Durval e outras 21 famílias vêm buscar verduras e legumes orgânicos, fresquinhos, recém-saídos da horta. Normalmente são 10, mas hoje tem 14 itens da estação, entre abobrinha, berinjela, licoró, tomate e até essa plantinha pouco conhecida que é usada como tempero, a cariú. Eu gosto do produto delicado, né? A gente compra sem beberra. O encontro é nesse espaço de convivência em Brasília, mas quem quiser conhecer de onde vem a produção é muito bem-vindo lá na zona rural. Tenho 2 filhos pequenos, né? Tenho meu marido e meus 2 filhos pequenos, e a gente vai e mostra para eles da onde vem e como que é produzido o alimento saudável que a gente oferece para eles. Fica até mais fácil a gente fazer com que eles comam, né, frutas e verduras, porque eles sabem que eles ajudaram a produzir, né? Então isso para mim tem um valor muito especial. Essa interação acontece na chácara, comandada pela geógrafa e também agricultora Andréa Zimmermann. Há 3 anos, ela decidiu transformar a horta familiar em comunitária e começou a pesquisar formas de economia solidária. No início deste ano, então, nasceu a Comunidade que Sustenta a Agricultura do Núcleo Rural Lagoeste, uma das 3 CSAs que existem em Brasília. O ingrediente principal de uma CSA é a relação de confiança, transparência. O produtor rural calcula todos os custos de produção e o valor é dividido entre os participantes. Para o agricultor, além de um destino certo para a produção, é a garantia de recursos para investir na terra ao longo de um ano inteiro. Para nós agricultores que vivemos dependendo de crédito, de conseguir comercializar, escoar a produção, às vezes você vai para uma feira, não vende tudo, tem que voltar.
você não sabe o que fazer, o preço está muito baixo, não cobriu o seu custo, isso não existe na CSA. Então, além da relação social de aproximação das pessoas, tem uma questão econômica forte, que é, digamos assim, da gente se livrar dessa lógica de mercado. Eu me comprometo, junto com a equipe daqui, a produzir com qualidade, a produzir de forma orgânica, com amor, a receber as pessoas aqui, e as pessoas se propõem a financiar o nosso custo do ano e também a participar com funções da comunidade. A Renata é uma consumidora que virou coagricultora e costuma ajudar na colheita. No início do mês, paga a sua cota de produtos para as semanas seguintes. A mudança é muito grande, né? Você deixa de ser um consumidor que troca produtos por dinheiro e começa a usar o seu recurso para investir numa produção mais sustentável e em benefício tanto da terra onde está sendo produzido, da família que está envolvida, como também das pessoas que estão se alimentando desse produto que tem qualidade, que tem uma procedência que você conhece. O modelo de comunidade que sustenta a agricultura começou na Alemanha, em 1960. O Brasil conheceu a prática há 5 anos e hoje tem cerca de 60 CSAs espalhadas pelo país. Em Brasília, há lista de espera de coagricultores interessados em financiar a produção. Para criar uma CSA, o agricultor precisa organizar os custos e ter uma produção agroecológica diversificada. Mas também é possível integrar uma comunidade que já existe. O café orgânico, que é um café produzido aqui na região. A gente tem aí os cogumelos orgânicos, ovos caipiras orgânicos, o mel orgânico, então o suco de uva. Então são itens que, além da cota de verduras, legumes que a gente tem do CSA da Toca da Cruz, a gente pode diversificar, trazendo produtores, estimulando essa diversidade, dando oportunidade para mais agricultores fazerem parte também do CSA. Conseguiram ver? Sim, Eric, a qualidade do vídeo estava boa, viu? Ah, que bom. Bom, eu acho que na verdade, fazendo essa apresentação pela primeira vez, né? Na verdade eu vejo que esse slide aqui faz mais sentido agora, né? Depois de eu passar o vídeo. Então, assim, a gente vê essa relação do consumidor saindo, né, não existindo, e você vendo a relação do coprodutor, né, e a valorização do agricultor e a relação do alimento e a relação de confiança entre o produtor e os coprodutores, né, essa divisão de tarefas, essa divisão de riscos, né, acontecendo. Os coprodutores, eles fazem parte desse processo de risco, né, e as sazonalidades e a possibilidade de você agregar outros produtos, como é dito, né. Você pode incluir pães, sucos, né, geleias, doces, né, melaços, e assim é infinito. O ovo é infinito que você pode incluir. Você cria esse modelo independente de funcionamento, né? E se diz muito dentro do movimento do CSA que você sai da cultura do preço para a cultura do... Você sai da visão de que você está pagando para você. Isso pertence a você, você faz parte desse processo. Você não está comprando. Você está investindo no seu alimento para você consumir. Como se você fosse um produtor mesmo, porque o processo também é seu, né? Esse processo também é seu. Você se passa a ser um produtor de alimentos. Então, assim, acho que agora conseguiu ficar, talvez, espero que agora tenha ficado um pouquinho mais claro. Assim, tem uma outra coisa que eu queria falar em relação à relação de confiança entre o produtor e os coprodutores. É que também nesse processo você também não precisa depender de certificação. Você
não há necessidade do agricultor certificar o produto dele de orgânico, porque a partir do que a comunidade, né, os coprodutores, eles participam disso, eles sabem como é o processo de produzir, eles sabem o que o agricultor está comprando, de onde ele está comprando os insumos, o esterco, o calcário, o adubo que for, né? Você não precisa de certificação. A certificação, lá garantia a sua idioma, né? A certificação é sua, você sabe todo o processo. Então isso também reduz o custo, né? Espero que tenham ficado claros para vocês em relação a isso. Se tiverem dúvidas, por favor, existem aqui para a gente falar no final. E aí eu queria falar um pouco também sobre a questão do beneficiamento. O beneficiamento, ele também é um processo, né, que o nome dessa conversa, né, é beneficiamento. E eu vou falar um pouco, mas eu não sou um técnico disso, então eu peço desculpas se eu não conseguir tirar todas as dúvidas sobre isso. Mas eu queria primeiro trazer para vocês, assim, existem esses termos, né, da área técnicos, que é beneficiamento ou processamento. Eu queria que vocês me dissessem se vocês sabem a diferença disso, o que é beneficiamento e o que é processamento. Vocês sabem qual é a diferença? Beneficiamento ou processamento do alimento? Eu não sei, Eric. Beleza. Bom, o beneficiamento, ele é um processo muito mais simples e que praticamente todo agricultor ele faz dentro da produção dele, né? Que é a colheita, a seleção, a limpeza, a classificação, a embalagem, o transporte para ser vendido o produto. Isso é beneficiamento. Todo agricultor ele faz isso quando ele precisa comercializar. Ele precisa beneficiar o produto dele para poder tornar esse produto pronto para vender. Ninguém vende uma cenoura cheia de terra ou uma mandioca com uma crosta de terra presa, né? Você precisa dar uma limpada, você precisa selecionar os melhores tomates que você quer vender, ou o melhor milho, o que for, né? Então, o beneficiamento é esse simples processo que a gente tem, sem mudar, né, sem gerar nenhuma alteração no produto. Já o processamento de alimentos, ele já exige alterações nos níveis físicos, biológicos e químicos. Então, é você mudar completamente. Tem alguém que está com o microfone ligado, acho que está pegando o vento ali. Então é você mudar, você mudar o seu processo. Então, quando você pega uma laranja e você comercializa um suco, você está fazendo um processamento desse alimento, né? Se você pega uma mandioca e você faz uma farinha, você está fazendo também um processamento desse alimento. Então, existem várias formas de processamento do alimento e eles são mais trabalhosos. Para esses dois processos, tanto de beneficiamento quanto que você precisa seguir. No beneficiamento, ele é mais simples, né? São coisas mais simples e que existem manuais técnicos na internet que dá para se orientar. Você precisa de uma área de lavagem, uma área para receber o alimento, uma área para sair, você precisa de um lugar para estocar, dependendo do seu tipo de alimento. Tudo isso varia muito.
Porque depende do que você vai estar trabalhando, mas no geral para beneficiamento é isso, você precisa de uma área para você trabalhar com o seu alimento depois que você colhe, né? Já o processamento, ele exige, as normas são maiores e elas também vão depender do tipo de produto que você está trabalhando, né? Se você, a depender do que você trabalha, você vai estar lidando com certificações pela Anvisa, né? Geralmente você tem que lidar com coisas ligadas à Anvisa, ao Ministério da Agricultura, dependendo do que for. Então, já exige um cuidado maior, já exige um estudo maior, que eu não tenho todas essas informações agora, porque também depende do que é produzido, né? Mas o agricultor ele precisa saber disso, de que existe essa diferenciação entre o beneficiamento do alimento e do processamento do alimento. Dentro do processamento do alimento existe o processo de beneficiamento também, né? O processamento ele vai além do beneficiamento. E quais são os benefícios, né? O que você ganha em fazer um processamento de um alimento, né? Você agrega valor ao seu produto, né? Você valoriza o seu produto, porque ele, às vezes você vai no supermercado e você vê, quando você vai comprar um suco, você já fez o processo para a pessoa, né? Então a pessoa não precisa mais chegar em casa e fazer o suco, então você está agregando valor a isso, e o preço geralmente é mais alto desse produto, né? O agricultor, quando ele passa a beneficiar um produto, que por exemplo também pode ser um molho de tomate, em vez de você vender o tomate in natura, você pode preparar o molho e vender ele, né? Então você está criando um novo produto para você vender para o seu consumidor, né? O melhor aproveitamento da produção, isso também é uma coisa que é uma grande vantagem, porque quando a gente pega o exemplo do molho de tomate, existem tomates que a gente produz que eles não podem ser vendidos na feira, não podem ser vendidos porque o consumidor ele não quer, né? Às vezes ele está com um bichinho, às vezes ele está com um machucadinho, e muitas vezes eles são descartados. Quando você faz um processamento do alimento e você quer fazer um molho de tomate, você consegue aproveitar esses tomates que não seriam vendidos na feira, que são tomates bons, que precisam ser limpos, né? Às vezes retirado alguma parte, mas você consegue aproveitar esses tomates que não são vendíveis, né? Vamos dizer assim, vendáveis, e você produz um outro produto, e você agrega valor, e você aproveita melhor a sua produção, você tem menos desperdício. Você também, através do processamento, você consegue aumentar o tempo de duração do seu produto. Você pode produzir, estocar por um tempo maior, diferente de uma coisa in natura. Você consegue estocar por um tempo maior e te dá mais tempo para você comercializar. Você pode enviar para um lugar mais distante, porque ele tem mais tempo. Então, um manjericão, você pode fazer um molho pesto e vender esse molho pesto, e ele dura muito mais tempo, ele não estraga, porque se você colher um manjericão no mesmo dia. E aí você tem um maior alcance de mercado, né? E aí você tem a mesma coisa que eu trago, a visão de o agricultor ele produzir sozinho e ele produzir coletivamente, por associações e cooperativas, né? Toda essa diferença que a gente pode também fazer, e eu valorizo muito as ações coletivas em relação a isso, né? Cooperativas hoje de agricultores que produzem, que tem uma unidade de processamento, beneficiamento e processamento do alimento, né? Que conseguem comercializar isso para mais lugares e conseguem fazer o produto chegar mais longe. E assim, eu acho que dentro disso, assim, dentro do tempo também, eu acho que a gente está finalizando. Agora eu acho que é o momento das perguntas. Quem tiver perguntas, fica à vontade de falar, de fazer.
E alguém ficou com alguma dúvida? Tem uma pergunta no chat, da Ellie. Entendi. Tá. Eu tô vendo aqui. Tá vendo aí? Tô vendo. Certo. Deixa eu voltar aqui para. Como é que eu. Bom, voltando aqui. Aí ela está perguntando sobre o CSA, né? Que na região dela é inicial e quais os primeiros passos para incentivar os agricultores e consumidores a participar do processo. Sim. Criando momentos de conversa, né? Criando momentos onde você apresenta essa possibilidade, porque a maioria dos agricultores e das pessoas, elas não fazem porque não sabem. Elas não sabem o que é um CSA. Então elas nem se interessam. Mas também não é tão simples, viu? É um processo, apesar dele ser muito bonito, a ideia, nem todo mundo consegue se adaptar a ele, porque ele muda essa relação. Então uma pessoa que ela vai entrar no CSA, ela tem que estar com disposição de participar desse processo. Tem que ser também muito da vontade dela de fazer isso. Porque você tem que participar disso, você tem que se engajar com esse processo, né? Então, é isso. Tem gente que vai preferir ir para a feira de orgânicos e comprar toda semana na feira. São escolhas. E tem gente que vai preferir ir para o mercado. Então, a melhor forma de fazer isso, existe uma organização sem fins lucrativos que se chama CSA Brasil. Eles apoiam esse tipo de movimento. Existem pessoas dentro do CSA Brasil, existem movimentos também de CSA regionais. A gente, além do CSA Brasil, a gente tem CSA Brasília, CSA São Paulo, CSA Rio, CSA em alguns estados já tem. Eu não sei se tem em todos, mas o CSA Brasil tem um site onde você pode contactar com eles e eles também podem apoiar. Tem vários vídeos na internet e existem pessoas que também podem ir em determinadas regiões para falar sobre o assunto, para fazer formação sobre isso, né? Apresentar para os agricultores e apresentar para a comunidade. A gente tem isso aqui, eu tenho isso aqui também em Brasília. Aqui, a Andréa, que ela está na reportagem, ela é a dona da chácara que eu moro, ela é especializada em fazer isso. Existem pessoas que também são especializadas em levar essa mudança para a região. Bacana. Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Eric. Ontem a gente conversou um pouco, eu e o Eric, sobre essa questão do CSA e, assim, o CSA ainda é um pouco elitizado por conta das cotas serem né? E antes que eu esqueça, parabenizar o Eric, agradecer novamente a colaboração dele para o curso de agroecologia. Ele tem sido um guerreiro e um amigo aí, né, para vocês têm explorado o próprio coitado do mestrado que está defendendo o seu mestrado lá numa loucura. E assim, está sempre disponível. Gratidão, Eric. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia que a gente até dialogou ontem, né? De que forma nós poderíamos vencer essa barreira para que a gente pudesse fazer essa tecnologia, né, de comercialização chegar às classes menos favorecidas, né, porque já que a cota é uma cota relativamente alta, né, para as pessoas que não têm muita grana. Parabéns, Eric.
Grato, Flávio, pela fala. Pois é, o Flávio está... A questão é que, apesar de que o CSA ele é um movimento que, assim, não tem ninguém lucrando, a não ser o agricultor tendo a renda dele, né? Mas quando a gente olha o quanto que mensalmente as pessoas pagam num CSA, as famílias pagam, os coprodutores investem, vamos dizer assim, financiam a produção, né? A gente tem um valor aí em torno de R$200 mensal, um pouco mais, um pouco menos, né? E para algumas realidades esse valor é um valor muito alto mensalmente, né? Mas assim, não existe um lucro que está saindo desse processo. Todo esse dinheiro que é destinado ao CSA, ele é direcionado para a propriedade, para compra de itens, para compra de irrigação se for necessário, para compra de alguma máquina, para compra de alguma ferramenta que às vezes precisa de bomba, né? E para garantir a sustentabilidade do agricultor. O agricultor ele ter renda, ele poder ter uma renda fixa todo mês, e ele poder pagar as contas dele, ele poder ter os filhos dele na escola, ele poder ter o meio de transporte dele, ele ter a qualidade de vida dele e até ter direito a férias. Isso é definido dentro do CSA, né? Então, o CSA ele pensa nisso também, a comunidade ela pensa nisso. O agricultor ele tem direito a um mês de férias. Então vamos fazer uma cota em que a gente possa proporcionar isso, né? Até isso é pensado. Só que é um valor alto, né? E é diretamente voltado a isso. Então, assim, o que a gente faz com pessoas que precisam, né? Todo mundo precisa de uma alimentação saudável, de uma alimentação orgânica e não só do alimento, mas dessa relação com o alimento, que é o que muda no CSA. Essa relação com o alimento, né? Você poder consumir um alimento que você colheu na sua produção, na sua horta, né? É uma sensação maravilhosa. E como que a gente consegue levar isso para pessoas que não têm essa condição financeira, né? E muitas às vezes, né, você baixar esses custos no CSA ele é complicado, ele é desafiador. Então a gente tem outras possibilidades e a gente existe também, né, para esses grupos que não tem essa condição, né, da ideia da gente pensar em hortas comunitárias. Tanto o CSA quanto hortas comunitárias são desafiadores, né, porque são processos coletivos e que a gente não está habituado a isso, sabe? A gente não está acostumado, nós não fomos criados com essa ideia de coletividade. A gente vem mudando isso, né? Durante a vida, durante esse processo de vida a gente está aprendendo sobre isso, a trabalhar em associação, a trabalhar em cooperativas, a trabalhar em grupos. Então, a gente está tendo que reaprender esse modelo, que a gente não foi programado desde criança, a gente foi programado desde criança ser indivíduo. Então, existe uma necessidade de dedicação para a gente pensar em modelos coletivos, né? E a horta comunitária eu vejo como uma solução para pessoas que não têm condição financeira de pagar. Se eu não posso pagar com dinheiro, vamos dizer assim, né? Se eu não posso investir tanto dinheiro, eu invisto no meu trabalho, uma parte do meu tempo, né? Eu invisto uma parte do meu tempo fazendo isso. De qualquer forma vai precisar de algum investimento, porque não tem como tirar do nada, né, todos os insumos. Mas você reduz isso. É o que também se pode tentar dentro do CSA, reduzir esses custos. E a horta comunitária ela pensa assim, eu vou colocar meu tempo, então tem que ser feito um planejamento, precisa de uma organização, precisa de uma gestão, né, para poder se dividir esse trabalho. Mas eu
vejo que a horta comunitária é uma possibilidade. A gente tem alguns exemplos de horta comunitária acontecendo em regiões urbanas, em regiões periféricas, né, das cidades, e que tem beneficiado muito os agricultores. Olá, Tiago. Eu não sei se o Tiago está na coordenação. Eu queria fazer uma sugestão. Fica. Primeiro, pedir desculpa. Eu tive hoje uns transtornos. Eu sempre fico na reunião até desde o começo, mas hoje estou atarefado aqui com umas tarefas do dia a dia e um problema de internet. Não consegui estar desde o começo. E aí, também não assisti desde o começo. E aí, quando você perguntar quando você pega o caminho atravessado, fica complicado. Eu não gosto de perguntar, porque eu não assisto tudo. Mas aí, nessa questão, eu queria dar queria contribuir ou atrapalhar na reunião com uma sugestão. Dessa questão das cotas. Pelo que eu entendi bem do CSA, às vezes eu tenho eu sou uma família pequena, ou eu sou sozinho. Uma sugestão das pessoas com poder aquisitivo menor entrar no CSA poderia ser uma cota dividida, certo? Vamos supor que a cota fosse 250. Dividiria essa cota com 3, 4 pessoas e um responsável por ela. Talvez seria uma complexidade para gerir isso, mas seria outra hipótese a se juntar com a horta comunitária. Era nisso que eu queria dar. Eu gostei do processo, mas eu peguei da metade já para o final. Eu não tenho como fazer uma pergunta concreta porque você não assistiu o restante. Aí eu fico só aqui com a sugestão e vou ouvir com mais atento no YouTube para depois me inteirar do assunto mais por completo. Obrigado. Grato, Cardoso, pela sua contribuição. Na verdade, isso existe, viu? Em alguns CSAs isso existe. Às vezes, porque muitas vezes o que vem nas cestas, né, geralmente é feito igual para todo mundo e é uma quantidade para atender uma família, né? E existem pessoas que participam do CSA que não tem ainda família, às vezes uma pessoa sozinha, né? Existe essa meia cota que é feita, né? Existe essa divisão. Então, o CSA ele pode se organizar para fazer meia cota, sim, né? Existe esse processo. Tudo pode ser construído junto, entendeu? Os valores eles são definidos juntos, a produção ela é definida junto, né, com o agricultor. E existem CSAs que trabalham com meia cota para pessoas que moram sozinhas. E uma cesta inteira a pessoa não sabe o que fazer com aquilo tudo, porque chega uma quantidade muito grande. Então, essa solução ela acontece sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta referente à horta. A gente percebe que no desenvolvimento de uma horta tem produtos que a um determinado tempo do ano ela produz bem e o outro não. Aí eu quero saber de você qual seria a estação correta do ano para cada cultura que eu possa cultivar na minha horta. Em relação a isso, a melhor, isso aí quem sabe melhor o agricultor e a região que ele está, né? Você tem que entender a realidade do local que você está, para você saber o que você pode produzir, o que você pode durante o período do tempo. Então, isso varia muito de cada região, de cada lugar, né? E é importante essa sazonalidade, ela acontece, né? Normalmente, até dentro dos CSAs, e ter um planejamento, mas isso varia muito, é muito difícil de dizer assim falando sem saber os detalhes. Então, o melhor é você entender a sua região, conversar com produtores da região para poder entender o que dá, o que não dá, a época, entender quando é o regime de chuva, quando não é, a temperatura, então isso vai variar. Minha internet caiu aqui, mas já estou de volta, viu? Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta?
Eric, eu tenho mais uma pergunta. Você, enquanto entusiasta, né, e incentivador dos SAFs, dos sistemas agroflorestais, você acredita que seria possível, ao invés de termos hortas comunitárias, termos SAFs comunitários? Claro. Acho que é porque quando eu falo horta, para mim já vem na cabeça dentro dos sistemas agroflorestais. Mas assim, com certeza, né? O processo, ele é assim, a forma de gestão, ela vai ser praticamente a mesma. O que vai mudar é como você vai plantar isso, né? E o manejo que você precisa ter, né? Mas é só o modelo que você vai adotar. Para mim, os sistemas agroflorestais é o melhor modelo para a gente trabalhar, né? Porque é o modelo que a gente vai estar produzindo plantas. Agora, existe uma questão, né? Quando a gente está pensando no modelo de horta, né? Os sistemas agroflorestais, eles têm quando você trabalha com o sistema agroflorestal, você pensa na sucessão vegetativa. E aí você pensa em você ter o primeiro estágio, né? Que a horta, ela faz parte do primeiro estágio de desenvolvimento de uma floresta. E o sistema, ele vai evoluindo até você ter árvores e frutíferas. Então, se você destina aquele lugar para você ter horta, você pode fazer isso dentro do sistema agroflorestal, mas você não consegue completar o ciclo de desenvolvimento da floresta. Você está sempre tendo que reduzir esse processo para você incluir a horta. Você não pode deixar ela chegar no estágio de floresta, com árvores e com frutos. Você planta a sua horta com árvores, aí você colhe a sua horta, as árvores começam a crescer. Depois que você colheu tudo e você precisa daquele espaço de novo para você fazer horta, você que vai ter que reiniciar o sistema. Então você vai ter que podar as árvores, né? Então você precisa de um planejamento para saber que aquelas árvores que você vai ter provavelmente não vão dar frutos. Elas vão ter a função de produzir matéria orgânica para o sistema, né? Então você vai ter que podar aquelas árvores, podar aquelas plantas, derrubar tudo, colocar tudo no chão e começar o sistema de novo. Você vai estar sempre reiniciando o sistema, né? Ele não evolui para um estágio de floresta madura. Então, quando você trabalha com horta, as agroflorestas que a gente tem aqui de produtores de horta, elas, quando não tem áreas para crescimento, quando você não tem área para crescer e para plantar novas áreas, você tem que ficar reiniciando. Você só não reinicia se você tiver novas áreas. Aí você vai andando, que, ao meu ver, é o ideal. Então você inicia a horta num lugar, uma horta agroflorestal, colhe a sua horta, vende os seus produtos, terminou de colher, aquilo ali começa a virar uma floresta. E aí você vai ter frutas no futuro. E aí, quando você precisa de um novo espaço, você vai e anda a sua horta para outro lugar. Você vai caminhando a sua área de horta, né? Aí você não precisa reiniciar, né? Aí é o ideal, porque aí isso também aumenta muito mais a possibilidade do local, da propriedade, para o agricultor, para a comunidade ou para a horta comunitária, né? Você, daqui a alguns anos, você vai ter alimentos de horta, como os legumes, né, as folhas, e você vai ter frutos sendo produzidos lá, né, naquele lugar, durante diferentes momentos do ano, que você pode ter frutos, castanhas, né? E aí você vai ter uma variedade muito maior de produtos, né? E um sistema muito mais rico. Ei, Eric, eu perguntei aqui no chat se eu podia complementar, mas ninguém me respondeu, e aí eu vou encaminhar. Você imagina um município como Cocal, que nós temos 20
assentamentos da reforma agrária. Né? São todos eles pelo crédito fundiário e com áreas coletivas, grandes áreas coletivas. Você já imaginou se todos eles encampassem essa ideia de fazer esses SAFs, usando toda a sucessão, tudo bonitinho, que daqui a 10 anos, quantas florestas nós teríamos formado por aqui, recuperando assim a natureza, colaborando com o meio ambiente, produzindo, tendo frutas e tendo produção de hortaliças, né? Mesmo que ao final de um ciclo, né, lá você tenha que fazer todo o rebaixamento da vegetação para poder fazer novamente, mas as áreas são imensas aqui e são paradas, não é feito nada com elas. Você imagina isso, o potencial que nós temos aqui? Totalmente, Flávio. A gente tem esse potencial em Cocal, sim, com certeza. A gente tem esse potencial no Brasil todo, né? Desses agricultores produzirem alimento para eles, né? De você ter alimento em abundância. Isso é possível, não tem porquê em uma área, a chácara Toca da Coruja, que é um CSA, produzia para 20 pessoas, 20 famílias. A gente não tinha nem um hectare plantado. Entendeu? Essa chácara aqui são 2 hectares. A gente não tem nenhum hectare plantado. E a gente produzia para 20 famílias. Entendeu? Então, você não precisa de muita área para você fazer uma produção diversificada, agroflorestal, com muita coisa, com frutas, com legumes, sabe? E com a comunidade, com tempo. Com trabalho, com força e com disposição para produzir o próprio alimento e produzir ainda alimento para comercializar também, né? Eu vejo assim, o que falta é a gente mudar realmente a visão de mundo, a visão de vida, a visão de que a gente precisa, sabe? Falta isso e a gente precisa também de um pouco de apoio também. É importante esse apoio também, né? Mas esse conhecimento, a gente adquirir esse conhecimento, né? O conhecimento chegar até a gente também é atrás dele. E quando a gente vai atrás dele também a gente resolve as coisas, né? Mas a gente pode fazer, por isso que eu estou trabalhando com isso, por isso que eu me coloco sempre à disposição de conversar e de trocar essa ideia, porque a gente precisa realmente levar o conhecimento e a partir do momento que a gente adquire um conhecimento, a nossa responsabilidade é a gente saber o que a gente vai fazer com isso. Então, a partir do momento que eu adquiri o conhecimento sobre agrofloresta, sobre agricultura sintrópica, sobre CSA, eu me sinto responsável por isso também. E é por isso que eu faço questão de também compartilhar, de ajudar, de colaborar com outras pessoas, com outros lugares, sabe? Com pessoas querendo informações e querendo fazer uma transformação na propriedade. Eu me sinto responsável por isso. E eu quero com que isso, e desejo que isso sempre se multiplique, né? Então, busco sempre estar à disposição para poder estar auxiliando nisso. Mas a gente precisa mudar. Grato, Flávio, pelo comentário. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Você, Eric, tem mais algum comentário? Algo a falar? Bom, acho que é isso. Peço desculpa se a palestra ficou um pouco confusa em algum momento. É a primeira vez que eu preparei esse material e falei sobre esse assunto, assim, né? E espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Agradeço o tempo de vocês. E é isso, acho que essa fala minha da questão da responsabilidade é o que eu acho mais importante, assim. Tem uma frase que é a minha
minha frase assim de guia de vida, né? Que é: seja você a mudança que você quer ver, né? Então, às vezes a gente fica esperando o outro, né, fazer, o governo ou alguém tomar atitude para fazer alguma coisa, e se cada um ficar esperando o outro fazer, ninguém vai fazer, né? Então vamos tomar essa responsabilidade para a gente, né, dentro do que a gente pode, mas vamos fazer essa mudança acontecer, vamos mudar a nossa forma de agir sobre as coisas, de se relacionar, de consumir os nossos produtos, né? Buscar um consumo consciente, né? E eu vejo muito potencial em Cocal, né? Vocês têm tudo para fazer um trabalho de crescimento da região, de desenvolvimento dos agricultores, e eu acho que vocês têm um potencial muito grande, então façam isso. Claro, pode falar assim. Só corroborando com a Pode ficar à vontade, professor. Ok, obrigado, Thiago. Só corroborando com a fala do Eric, o Don Quixote, né, ele dizia o seguinte: mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia, é justiça. Exatamente. E essa frase que eu falei, seja você a mudança que você quer no mundo, é de Gandhi. É a frase que eu levo comigo, tenho levado comigo nesses últimos anos. É isso, entendeu? Bacana, Eric. E você no final pedir desculpa, viu? A gente é que agradece, né, por você ter aceitado aí o nosso convite, pela sua palestra, né? Muito boa a sua palestra. E a gente está chegando aqui ao final da nossa live, né, e ao final do projeto. E nesse final a gente só tem o que agradecer, né? A gente quer agradecer a todos os envolvidos, aí, aos participantes, aos palestrantes. Obrigado aí novamente, Eric, né? Você contribuiu muito, agregou muito. A gente também quer agradecer aí aos participantes que também contribuíram, né, com suas perguntas aí, com os comentários, ao Cardoso e a todos os demais, né? E agradecer também vocês também nos ajudaram muito, né, com a participação de vocês. Nesse momento a gente também abre aí a oportunidade para quem quiser falar, né? Falar um pouco aí do projeto, ou falar alguma sugestão, né? Sua opinião sobre o que a gente preparou, né? O que a gente construiu juntos, né? Quem quiser falar pode ficar à vontade. Eu quero só complementar, Thiago, parabenizando a todos, né, que estão aqui participando desses encontros e parabenizando o projeto. Deixo aqui, reitero aqui sempre a minha disponibilidade de contribuir. Eu nunca falei, então foi um desafio para mim preparar o material, né? Já sei nos 2 temas que eu fiz aqui. Mas parabéns, continuem fazendo esse trabalho, esses eventos de educação, de transformação, e desejo que vocês façam mais coisas, né? Produzam mais, realizem mais coisas, e podem contar comigo para o que for possível, tá? O que estiver dentro do meu alcance eu vou auxiliar. Valeu, Eric. Muito obrigado novamente. Tiago, eu queria fazer um pequeno comentário. Certo, vai ficar à vontade. Dizer o seguinte: o projeto, ele, para mim, foi um sucesso. Eu sou sempre um aprendiz, né? A fala que o professor falou aí, realmente, não só em Cocal,
mas o Piauí tem um potencial enorme que a gente está ainda engatinhando nessa questão da agrofloresta, da agroecologia. Mas, assim, vou me ater ao projeto. O projeto, para mim, é fantástico, um sucesso. Acho que, não sei se foi aqui que eu já falei, mas se foi, vou repetir. A pandemia nos trouxe muitas coisas ruins, muitas perdas, muitas vidas, muitas angústias, muitas aflições. Mas a pandemia nos ensinou outras coisas boas. E uma das coisas boas é exatamente o que estamos fazendo agora. Aprendendo, usando uma ferramenta que ela estava ao nosso alcance, mas nós ainda não sabíamos usar ou não tínhamos dado conta dela. Então, vocês acertaram cheio. Eu espero que continue lutando por mais parceiros, por mais agregadores desse projeto, porque é uma das coisas boas que a pandemia vai deixar. É essa formação, são essas rodas de conversa, são essas trocas de experiência virtualmente. Eu não sei o custo que custou esse projeto, só sei dizer que para mim ele foi legal. E ele é bem mal. Eu com tanta conversa que nem participei desse projeto, eu teria que pegar minha mochila, encher de roupa de mim e destacar no Rio de Teresina ou outro estado ou outro município qualquer. E participei desse projeto com tantos palestrantes de qualidade, como o Eric aí e outros mais, da minha casa, ou do sindicato onde eu atuo, ou lá de carroça, onde a internet pega. Então, resumindo, fantástico o projeto de vocês. Não se associe. Continue buscando mais e me avisando que eu quero participar. Viu? Muito obrigado pela ideia de vocês e eu estou aqui sempre para aprender mais com vocês, criar um projeto parecido com isso. Obrigado, Cardoso, pelas palavras, né? A gente quer agradecer a sua participação, né? Você contribuiu muito aqui no evento, você e todos os participantes, né? E eu concordo com essa sua palavra de que muitas coisas vão ficar, né? Apesar dos males que a pandemia trouxe, mas muito aprendizado e mudanças vão ocorrer, né? Concordo com essa sua fala. Eu acho também que é isso, né? A pandemia, ela abriu possibilidade, né? A gente trabalhar com a internet, né? E isso fez com que a gente pudesse aproximar pessoas que estão longe. Então, foi uma forma que a gente está encontrando de compensação para esse momento de isolamento, né? Mas isso possibilitou eu aqui de casa, de Brasília, estar conversando com vocês. Então, realmente é um ponto positivo. Verdade. Pessoal, alguém mais tem algum comentário? Vai encerrar a live. Pois, tudo bem, né? Obrigado aí a todos novamente. Gratidão é a palavra, né, que a gente pode resumir. E até uma próxima oportunidade, né?